Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o acordão com relação aos condenados no 8 de janeiro. Parece que o Hugo Mota está sabendo que vai passar a anistia na Câmara. Para não comprar briga com o STF, eles já estão querendo negociar agora. O STF, Hugo Mota e Lula estão querendo negociar uma redução das penas do pessoal do 8 de janeiro. Isso é um problema, porque em tese isso não poderia ser feito, né? Se houve um julgamento e os juízes concordaram que as pessoas têm penas específicas, você não pode voltar atrás. Ah, não, o crime está aqui, mas eu vou desconsiderar essa sua pena, eu vou diminuir aqui, né? Ou seja, é uma coisa que é jogar totalmente fora o direito e partir para negociação política aberta. Isso daqui indica para mim que está havendo um desespero por parte do STF e do Lula, porque sabem que vai passar a anistia na Câmara. Vamos entender esse caso aqui. O que poderia resultar disso, né? Essa notícia foi sugerida por Peter via Globo e põe a culpa na mamãe. Peter é reptiliano, eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem a notícia agora de que Hugo Mota quer que Lula e STF em acordo para reduzir as penas do 8 de janeiro em nome da pacificação nacional. Pode ter certeza uma coisa, tá? Se não tivesse nenhuma chance de passar anistia na Câmara, eles não iam estar se movendo nesse sentido. É porque eles já perceberam que vai dar merda, que vai passar anistia na Câmara, e aí agora estão querendo fazer de outra forma, né? Aquilo que eu falei para vocês, o caso da Débora, né, do batom lá, a moça que escreveu Perdeu o Mané na estátua, furou a bolha, o pessoal todo está conscientizado com essa história, a chance de passar a anistia é muito grande. O Nicolas está falando que já são 239 assinaturas, faltam só 18 hoje, ou seja, a gente está muito perto de chegar nesse limite e forçar o Hugo Mota a uma votação da anistia para o 8 de janeiro, né? E aí vieram com esse papo aqui, a Rede Globo veio com esse papo. Lembra das fases do luto, né? Você sabe que tem as fases do luto, né? Que é primeiro a negação, depois a negociação, depois eu não sei o que é lá. Né? Ou seja, eles estão seguindo esse negócio. A primeira coisa era, não tem chance nenhuma, que foi cometer o crime, tem que ficar 14 anos na cadeia mesmo, que não sei o que é lá, não sei o que é lá. Aí agora já estão falando em negociação. Não, vamos negociar, quem sabe a gente consegue fazer um acordo para reduzir as penas do 8 de janeiro em nome da pacificação nacional e coisa e tal. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Se eles não tivessem o risco de passar o projeto da anistia, mas nunca que eles iam estar preocupados com pacificação nacional. O STF não quer pacificar nada. Olha aqui a notícia que sai aqui na coluna do Estadão, né? O presidente da Câmara, o Hugo Mota, procurou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do STF com o objetivo de construir um acordo para a revisão das penas dos condenados pelo 8 de janeiro com o intuito de pacificar o país. Então, repara que aqui, por si só, isso é uma coisa impossível, porque não deveria haver, né? Em tese, o judiciário deveria ser um poder totalmente independente. O juiz é um cara técnico que aplica a lei. Se a lei diz que a pessoa tem que cumprir tal pena, a pena é aquela. Não tem negociação. Que negócio é esse de negociação, né? Então, de novo, eles estão querendo uma coisa aqui que, em tese, é impossível, mas a gente já sabe que o STF, a essa altura do campeonato, já está fazendo pura política, não está fazendo mais nada de direito, já ignorou as leis, já ignorou todo o devido processo legal, então estamos nisso, né? O deputado, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, já conversou com pelo menos 5 ministros da corte, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Barroso e Gilmar Mendes. Além disso, na viagem, conversou com Lula e não sei o que lá. O Mota não fala nada sobre isso, né? E aí eles, lógico, o jornal Estadão fala que não, porque a pesquisa divulgada mostrou que 56% dos brasileiros são contra a anistia. Eu já expliquei para vocês que essas pesquisas são furadas, as perguntas que eles fazem não foram se você é a favor da anistia ou não. Eles perguntam se você acha que quem foi condenado pelos crimes do 8 de janeiro deve cumprir a pena. Ou seja, a impressão que a pessoa tem é que se a pessoa foi condenada, ela tem que cumprir a pena, né? Ou seja, né, é errado você... eles fizeram a pergunta de forma específica para obter a resposta de que a pessoa é contrária àquilo, né? Então, só que o Mota está querendo fazer isso aqui, um acordo para separar o joio do trigo e garantir que o Supremo faça um ajuste nas condenações propostas. Ou seja, qual que é o problema deles aqui? O problema deles aqui é aquilo que eu falei para vocês. O caso da Débora explorou muito claramente. Não é o único caso, não. Tá? Eu estou para dizer para vocês que se você pegar todo o pessoal que foi condenado a penas de 17,
14 anos de cadeia pelo STF, a maior parte ali se enquadra no mesmo caso da Débora, ou seja, não tem prova nenhuma que tenham feito alguma coisa, tem uma foto deles em algum lugar lá que prova que eles estavam lá, e só isso, nada além disso, né? E este é o problema do STF, como eu falei para vocês. Se eles liberarem para a Débora, eles vão ter que liberar para praticamente todo mundo. E se eles liberarem para praticamente todo mundo, então cadê o golpe? Porque se todo mundo foi inocente naquele negócio, tinha só meia dúzia de gato pingado que eles conseguiriam provar que realmente, sei lá, o cara que quebrou o relógio, aquele cara que quebrou o relógio, pô, tá evidente que ele quebrou o relógio ali. É um absurdo mesmo que ele fez. Ele teve outros casos de pessoas que efetivamente quebraram coisas que não tem o que dizer, né? Esse pessoal acabaria condenado mesmo. Mas aí ia ficar um caso muito fraco, né? Como é que eles iam condenar o Bolsonaro também nessa história? Se tem só meia dúzia de gato pingado e a maior parte nem queria golpe, como é que vai dizer que o golpe é do Bolsonaro? Entenda, esse é o problema do STF. Eles não têm problema em aliviar para o pessoal do 8 de janeiro. Inclusive, eu já falei para vocês que eu acredito que a expectativa deles é que depois que condenarem o Bolsonaro, eles vão, o próprio STF planeja dar perdão para todo mundo do 8 de janeiro, mas só depois de condenar o Bolsonaro. Só que, enquanto eles não condenam o Bolsonaro, eles precisam manter essa jurisprudência que eles criaram de que, não, se teve alguma coisa a ver com 8 de janeiro, é culpado de golpe de Estado. Por quê? Porque eles vão colocar o Bolsonaro exatamente nessa situação. Teve alguma coisa a ver com 8 de janeiro o Bolsonaro? Não, não teve nada a ver. Ele até falou para não fazerem nada. Mas vão tentar colocar ele lá no negócio e daí condenar ele pelo golpe, né? Enfim, aqui ó, o deputado do PL, o líder do PL na casa, o Sóstene Cavalcante, diz que o Mota procura uma saída salomônica, né, o rei Salomão, que seria aquele cara que diz que ia cortar o bebê no meio e coisa e tal, para anistia, ou seja, eles querem tirar só as pessoas que realmente têm culpa. Olha que coisa absurda, né? O ponto que chega a coisa, a saída salomônica, a saída do meio termo, é só culpar quem realmente tem evidência de que quebrou alguma coisa, que fez alguma coisa. Sendo que, caramba, né? Isso deveria ser o básico do básico, né? Lógico que no caso da moça lá, da Débora e coisa e tal, jamais deveria ser condenado a 17 anos de cadeia e tantas outras pessoas que também estão condenadas nessa história. A rejeição popular à anistia dá respaldo a Mota não pautar o projeto. Que rejeição popular? Rejeição popular que está na pesquisa, porque nas ruas você vê que o pessoal que é contra a anistia junta 3 pessoas, o pessoal que é a favor da anistia junta não sei quantas mil, né? Enche de gente lá, né? Agora, ou seja, o que eles estão querendo fazer aqui ó, é separar quem planejou a tentativa de golpe das pessoas que foram usadas como massa de manobra que foram lá. Ou seja, eles querem sair com alguma coisa ali, né? Só que é aquele negócio aqui, ó. A rejeição popular dá respaldo à Mota para não pautar o projeto. Mas a questão é que já estão levantando aqui ó, quase 239 assinaturas, já tem 239 assinaturas. Então, ou seja, falta pouco. Vão ter a votação. E é isso que está apavorando o pessoal. Parece que hoje, dia 10, Bolsonaro e Mota estão reunidos em Brasília para tratar do PL da anistia. Ou seja, devem estar querendo chamar o Bolsonaro para esse grande acordão. Eu, se fosse o Bolsonaro, não aceitava acordo nenhum. Ele está muito perto de ter todas as assinaturas que precisa, vai passar a anistia, não precisa de acordo nenhum. Agora, é verdade que se você passa a anistia, veja, a anistia passando na Câmara tem que passar no Senado. No Senado vai ser mais difícil de passar, mas uma vez passado na Câmara, é muito pouco provável que o Senado segure, tá? A grande problema isso vai para o Lula. O Lula pode vetar a anistia. E se o Lula vetar a anistia, isso faria com que a anistia tenha que ser derrubado o veto. Então, ou seja, o processo todo de aprovar isso tudo e para o Lula voltar a derrubar o veto, isso aí levaria uns 6 meses no final das contas, né? E, além disso, existe o risco do pessoal do STF implicar e dizer que o projeto da anistia é inconstitucional. É um absurdo completo, a anistia está prevista na Constituição, é explícito na Constituição que é direito do Congresso fazer anistia, então não teria por que considerar isso inconstitucional, mas é aquele negócio, né? Eles vão achar motivos para fazer isso lá, motivos que nunca existiram, por exemplo, que eles não falam nada da anistia lá dos anos 70, lá, né, de 1970, foi 82, né, que foi assinada a anistia lá, 82, e agora vão dizer que não pode anistia agora, né? Mas enfim, existe esse risco do STF barrar a anistia também. Então, ou seja, talvez a alternativa fosse realmente esse grande acordão para tentar chegar num ponto comum aí
que consiga reduzir essas penas, né? Eu, sinceramente, preferia que fosse aprovada a anistia mesmo e partir para a briga com o STF. É o que tem que acontecer, tem que desgastar muito o STF, ele está cada vez mais desgastado. Desgastar o STF implica em mais votos para a direita. Quanto mais a direita conseguir desgastar o STF, mais ela garante votos em senadores contra o STF em 2026 e, portanto, senadores a favor de Bolsonaro. Tem que partir para o pau. Essa é a minha visão. Não sei o que o Bolsonaro vai conversar com o Hugo Mota. Porque, como eu falei, pode ser que o Bolsonaro tenha uma abordagem mais que não, que temos que salvar as pessoas. Então, se esse caminho salva as pessoas ali, condena só os que realmente quebraram coisa, só que fizeram coisas realmente ruins, então beleza, vamos partir por aí. Você libera esse pessoal, aí o pessoal que quebrou mesmo alguma coisa, que tem uma coisa, né? Não sei como é que vai ser o acordo, vamos ver como é que vai ser o acordo aqui. O fato é que estão falando isso daqui. Lembra? Para eles estarem falando isso daqui é porque eles estão com medo da anistia passar. Se eles não tivessem preocupação com a anistia, eles jamais estariam falando em negociar, em chegar no meio termo, não sei o que lá. Se estão falando é porque sabem que vão perder. O Bolsonaro vai entrar nessa história, vai topar isso daqui? Pode ser que tope, como eu falei, se a preocupação dele é aliviar a pena das pessoas mais rapidamente. Aceitar um acordo com esse pessoal implicaria em liberar as pessoas mais rápido, em compensação, seria ruim politicamente. O Bolsonaro ficaria com mais uma pecha de que fez acordo com o STF e também perderia do ponto de vista político, porque, como eu falei, quanto mais o PL bater no STF, mais ele ganha voto em 2026. Vamos ver qual vai ser a decisão do Bolsonaro nessa história. De novo, eu por mim partia para o combate, partia para aprovar a anistia e deixa o STF brigar lá, recusar, decretar inconstitucionalidade, seja lá o que for. Mas eu entendo, se ele tiver ir para o outro lado também, quiser fazer negócio para tentar uma coisa mais rápida, eu consigo entender também essa decisão, não acho que seja absurda não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.